O Saber Direito desta semana é sobre Código de Defesa do Consumidor. O curso aborda os princípios e direitos básicos do consumidor, as novidades na relação de consumo e a jurisprudência atual. As aulas são com o professor Fabrício Bolzan. Vamos, neste programa, trabalhar com cobranças e bancos indevidos. Cobranças indevidas, bancos de dados indevidos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Bem-vindo a mais um encontro do Saber Direito. Eu sou o Fabrício Bolzan e muito ansioso para trabalhar com temas relevantes do direito do consumidor. Quando nós falamos em cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor, nós temos que lembrar inicialmente do artigo 42 do CDC. O artigo 42 do CDC, quando ele fala da cobrança de dívidas, ele deixa muito claro que no momento da cobrança de dívida, o consumidor não pode ser constrangido, o consumidor não pode ser colocado numa posição desconfortável. Mais precisamente, quando falamos no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a redação é a seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Do jeito que está aqui, parece que o consumidor não pode ser cobrado. Porque, veja, não pode ser exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Para evitar uma interpretação do tipo consumidor, então, não pode ser constrangido na cobrança. Ninguém gosta de ser cobrado, todo mundo se sente constrangido no momento de uma cobrança. Para evitar uma interpretação nesse sentido, nós gostamos muito da doutrina do ministro Herman de Vasconcelos e Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, em que ele faz a interpretação do artigo 42 junto com o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 71, que traz um tipo penal nos seguintes termos: utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira em seu trabalho, descanso ou lazer, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vejam que bacana a interpretação do ministro Herman. Não dá para analisar o 42 de uma forma isolada, porque senão pode chegar à conclusão absurda de que o consumidor não pode ser cobrado. E ele pode sim ser cobrado. Então, o ideal é interpretar o artigo 42 junto com o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que, conforme dito, traz um tipo penal. Uma observação importante: o Código de Defesa do Consumidor ele é considerado um microsistema multidisciplinar. Ele traz várias disciplinas em seu conteúdo. Dentre elas, o direito penal. Temos tipos penais no Código de Defesa do Consumidor. Um desses tipos, o artigo 71, faz bem esse link com o artigo 42 no tocante à cobrança de dívidas. E o ministro Herman, ele defende o seguinte: olha, determinadas condutas no momento da cobrança são proibidas, absolutamente proibidas. Quais são elas? Ameaça, coação. Não dá para ter de jeito nenhum ameaça ou a coação no momento da cobrança de dívidas. Constrangimento físico ou moral também não pode ter no momento da cobrança de dívidas. E afirmações falsas, incorretas ou inverídicas. Não dá para ter informações falsas, incorretas ou inverídicas ou enganosas no momento da cobrança do consumidor. Essas práticas absolutamente são vedadas no momento da cobrança de dívidas. Porém, diz muito bem e defende muito bem na nossa visão o ministro Herman, porém, se existir justificativa, determinada prática de cobrança, ainda que coloque em constrangimento o consumidor, ainda que interfira no descanso, lazer e no trabalho, repito, se tiver justificativa, elas são possíveis, elas são admitidas, segundo a visão do ministro Herman. Muito nos agrada essa teoria do ministro Herman de Vasconcelos e Benjamin, porque realmente ninguém gosta de ser cobrado, qualquer tipo de cobrança gera um constrangimento ao consumidor, porém, se tiver justificativa, ela é bem aceita. Um exemplo que nós podemos trazer, em que inclusive
foi objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça envolve aqueles alarmes em lojas de departamento. O consumidor, ao sair da loja de departamento, ele se assusta até com aquele alarme que toca, todo mundo olhando para ele, desconfiado, com cara de que ele furtou alguma coisa de dentro da loja. E aí vem uma abordagem do segurança. A depender da abordagem, isso pode gerar ou não um constrangimento a ponto de indenizar no âmbito moral. O que eu quero dizer com isso? O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples soar do alarme por si só não gera o dever de indenizar por dano moral. O importante é saber a forma como foi feita a abordagem ao consumidor num contexto como esse. Então, trazendo aí como objetivo da nossa proposta o direito do consumidor à luz da jurisprudência, olha esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 658.975. Um trecho do julgado. Se soa o alarme e não há indícios de que houve tratamento abusivo de nenhum empregado da loja, no caso segurança, sequer objeto de queixa da autora foi, não se pode identificar a existência de constrangimento suficiente para deferir o dano moral. Para que a indenização por dano moral seja procedente, é necessário que haja alguma atitude que expõe o consumidor a uma situação de humilhação, de constrangimento, que o acórdão neste feito descartou por inteiro. Então vejam que interessante, o Superior Tribunal de Justiça admitindo que o soar do alarme por si só não gera o dano moral, não é constrangimento suficiente para gerar o dano moral. Imprescindível analisar a abordagem do segurança perante o consumidor. Neste caso, nenhum tipo de queixa teve a autora da ação contra o segurança. Logo, entendeu, tanto o Tribunal de Origem como o Superior Tribunal de Justiça, que não haveria falar em constrangimento a ponto de condenar em dano moral, neste caso, o fornecedor. Portanto, temos aí um exemplo na linha da teoria defendida pelo ministro Herman de Vasconcelos e Benjamin, que, a existir justificativa, determinada forma de cobrança pode trazer algum tipo de constrangimento ao consumidor. Este é um exemplo. Quer constrangimento maior? Você num shopping, sai de uma loja de departamento e começa a soar o alarme. É um grande constrangimento, mas há uma justificativa por trás. Qual que é essa justificativa? A necessidade de colocar alarmes em lojas de departamento em razão do alto índice de furtos no seu interior. Então vejam, existe uma justificativa. Vamos pensar no próximo tópico, a abordagem. Como foi a abordagem? Se foi uma abordagem adequada, razoável, não há falar em indenização por danos morais num caso como esse. Portanto, gostamos da doutrina do ministro Herman em tentar conciliar o artigo 42, a interpretação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, junto com o artigo 71. Determinadas práticas, coação física, moral, ameaça, informações falsas, realmente não dá para fazer no momento da cobrança de dívidas. Mas, se existir uma abordagem razoável, e esse é o acréscimo que a gente traz para a teoria do Herman, se tem uma abordagem razoável e se existe uma justificativa para a existência daquele tipo de constrangimento, tudo bem, não há falar em danos morais, não há falar em condenação do fornecedor numa prática como essa. Tudo bem? Então, inicialmente, quando falamos da cobrança de dívidas, nós temos que lembrar desse ponto. Uma interpretação boa é a do artigo 42, junto com o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Um falando da parte material e o outro falando efetivamente de um tipo penal. Um outro tema interessante dentro do 42 está no parágrafo único. Parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável. E aí? Mais uma vez, uma pergunta interessante. Primeiro ponto, para legitimar a repetição do indébito pelo dobro, tem que ter o pagamento oriundo dessa cobrança indevida? Ou será que a mera cobrança indevida por si só já é suficiente para legitimar a repetição do indébito pelo dobro? Segundo ponto, que é o mais polêmico, será que tem que ter o dolo, a má-fé na cobrança indevida para legitimar a repetição do indébito pelo dobro, ou a culpa seria suficiente? O primeiro ponto importante para a gente discutir é que, pela redação do artigo 42, parágrafo único, tem que ter o pagamento indevido, não basta a mera cobrança indevida para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. O que eu quero dizer com isso? A cobrança indevida pode gerar outro tipo de constrangimento, pode gerar outro tipo de reparação de danos, ou material ou moral. Mas ela por si só, a cobrança indevida por si só, prevalece, que não é suficiente para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. Então, eu, Fabrício, se eu for cobrado indevidamente pelo pagamento de um valor e eu pagar esse valor, ainda que indevido, para não ter problema, para não ver meu nome no cadastro de inadimplentes, eu posso repetir o indébito pelo dobro. Agora, a mera cobrança indevida, por si só, não gera o direito à repetição do indébito pelo dobro. O que nós defendemos na nossa obra é exatamente que a cobrança indevida por si só, se gerou algum problema para o consumidor, quer no aspecto material, quer no aspecto moral, pode dar ensejo a uma indenização, mas não a repetição do indébito pelo dobro. A segunda questão polêmica envolve: basta a culpa na cobrança indevida ou tem que ter efetivamente o dolo, a má-fé? Por quê? Não sei se vocês se lembram, mas aqui na redação do 42, parágrafo único, a parte final diz: salvo hipótese de engano justificável. Ou seja, não tem que repetir o indébito pelo dobro se existir uma hipótese de engano justificável. Análise desse engano justificável, será que pressupõe o dolo ou será que a culpa seria suficiente na cobrança indevida para legitimar a repetição do indébito pelo dobro? Ao longo da história, a gente traz vários julgados em que sempre prevaleceu a necessidade do dolo. Necessidade do dolo, da má-fé na cobrança indevida para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. Tivemos um julgado de relatoria do ministro Herman, de Vasconcelos e Benjamin, em que se falava na culpa, como sendo aí o suficiente para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. Não prevaleceu, ok? Prevalece até hoje que há necessidade do dolo para legitimar a repetição do indébito pelo dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. O julgado que eu disse de relatoria do ministro Herman é o agravo regimental no agravo em recurso especial 319.752. Agravo regimental no agravo em recurso especial 319.752. Olha um trecho. A incidência do artigo 42, parágrafo único do CDC é condicionada à existência de culpa ou de má-fé na cobrança, sem a qual não se aplica a devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos do consumidor. Na nossa visão, que é uma visão que concorda com a do ministro Herman, infelizmente não prevaleceu esse posicionamento. Eu trago um julgado do Superior Tribunal de Justiça, um julgado mais recente, até de 2015, falando da necessidade de má-fé, que é o agravo regimental no agravo em recurso especial 747.747, 747, o agravo regimental no agravo em recurso especial. Um trecho que diz: em relação à repetição do indébito, esta egrégia corte tem jurisprudência pacífica no sentido de seu cabimento de forma simples,
pois a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Então, ao longo da história, sempre foi essa a posição de prevalecimento da má-fé para que haja a repetição do indébito pelo dobro, mas nós temos aí um tema muito polêmico que ainda tem muito a percorrer e até a pacificar em sede do Superior Tribunal de Justiça. O tema, aliás, já foi reconhecido, foi afetado para o regime de recurso especial, de recurso repetitivo, e vamos aguardar uma posição consolidada. Mas a maioria hoje, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige efetivamente o dolo, a má-fé na repetição do indébito pelo dobro. Você só pode falar em repetição do indébito pelo dobro se comprovada a má-fé, o que na prática torna praticamente inviável o instituto. Na prática não tem essa repetição do indébito pelo dobro, porque é muito difícil você comprovar a má-fé, você comprovar o dolo do fornecedor no momento de uma cobrança indevida. Então, lamentamos essa posição do Herman não ter prevalecido até o momento e, conforme dito, caso venha a ser configurada a identificação nessa afetação do tema de mudança de posicionamento, com certeza nós vamos discutir com vocês em outras oportunidades. Por ora, o que prevalece é a necessidade do dolo, é a necessidade da má-fé para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. E uma questão interessante seria o prazo. Qual seria o prazo para buscar essa repetição do indébito pelo dobro? Será que seria o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor? E mais uma vez, nós vamos lembrar do que discutimos no programa anterior, que foi exatamente o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. É um prazo relacionado ao fato do produto ou do serviço. É um prazo relacionado a acidente de consumo. Pergunto, cobrança indevida é acidente de consumo? Não é. Então, não vamos nos valer da previsão do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e sim, num diálogo entre as fontes, muito bem tratado pela professora Cláudia Lima Marques, na aplicação conjunta de Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, vamos nos socorrer aqui ao prazo prescricional do Código Civil. Aliás, eu trago uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 412, que fala exatamente desse tema. Cobrança indevida, prescrição do Código Civil. Olha a súmula 412 do STJ, o que é que diz? Ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. E aí, mais recentemente, até por julgado de 2017, recurso especial 1.532.514, 1.532.514, o número do recurso especial, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no rito de recurso repetitivo. O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativos à tarifa de água e de esgoto cobradas indevidamente é de, 20 anos, na forma do artigo 177 do Código Civil de 16, diante das relações estabelecidas à época desse código, ou 10 anos, tal como previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra do direito intertemporal estabelecida no artigo 2028 do Código Civil de 2002. Então percebam que efetivamente, quando falamos na repetição do indébito, tarifa do serviço de água e de esgoto, repetição do indébito nos termos do prazo prescricional do Código Civil, se for uma relação atual, 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Se for numa relação consolidada à época do Código de 16, 20 anos, respeitando ali o artigo 2028, que traz o direito intertemporal, uma parte foi pelo Código de 16, outra parte foi pelo Código Civil de 2002. Mas o importante esclarecer aqui é aquela pauta que nós já despertamos no programa anterior.
prescrição no Código de Defesa do Consumidor somente nos termos de acidentes de consumo. Tudo que não for acidente de consumo, nós vamos buscar os prazos prescricionais do Código Civil. Maravilha? Um outro ponto que nós deixamos para esse programa envolve exatamente bancos de dados e cadastros de inadimplentes. Então, quando falamos em bancos de dados e cadastros de inadimplentes, nós falamos efetivamente do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, nós falamos de um Serasa da vida, nós falamos de um SPC da vida, e em relação ao nome, né, cadastro de inadimplentes, bancos de dados, pontos importantes e relevantes da jurisprudência atual vão ser discutidos a partir de agora com vocês. Mas antes, vamos começar pelo artigo 43. O que é que fala o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor? O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, percebam que o Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo 43, ele diz que é direito do consumidor ter acesso a essas informações. Ter acesso às informações constantes em bancos de dados e cadastros de inadimplentes. A primeira conclusão que a gente chega, portanto, é que esse tipo de banco de dados, ele representa um banco de dados legal, permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas regras que devem ser seguidas para realmente permanecer a existência do nome do consumidor de forma legítima nesse tipo de cadastro. Um primeiro ponto envolve o prazo. Qual o prazo máximo que o nome do consumidor pode ficar num cadastro de inadimplentes? E aí nós temos que analisar o parágrafo 1º do artigo 43, juntamente com o parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Quando nós falamos em cadastro de inadimplentes, o parágrafo 1º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, o primeiro ponto importante para você marcar, o máximo que o nome do consumidor pode ficar num cadastro de inadimplentes é de 5 anos, ok? 5 anos é o máximo que o nome do consumidor pode ficar num cadastro de inadimplentes. Mas o que o parágrafo 5º tem a ver com essa história? Vejam o que é que diz o parágrafo 5º a respeito desse assunto. Ele se refere à prescrição da ação de cobrança. Em sendo menor a prescrição da ação de cobrança, vai prevalecer o prazo menor e não esse prazo máximo de 5 anos. Então, Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, parágrafo 5º, ele deixa muito claro isso. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Então, vejam que interessante, o máximo que o nome do consumidor vai ficar, 5 anos. Porém, se a ação de cobrança prescrever em prazo menor, esse vai ser o prazo máximo que o nome do consumidor vai ficar num cadastro de inadimplentes. O que é importante a gente lembrar? Prazo prescricional da ação de cobrança é diferente do prazo prescricional para execução de um título. Prazo prescricional para ação de cobrança não se confunde com o prazo prescricional da execução de um título. Por exemplo, execução de um cheque. Execução de um cheque tem momentos em que o prazo máximo é de 6 meses. Se eu interpretasse
que se a prescrição para execução for menor do que os 5 anos, vai prevalecer esse prazo, o advogado de consumidor mal intencionado ia estimular sempre o quê? Pague em cheque. Porque se você pagar em cheque 6 meses para executar o cheque, 6 meses vai ser o máximo que seu nome vai ficar no cadastro de inadimplentes. E não é isso que prevalece, ok? Tanto não é isso que prevalece que o próprio Superior Tribunal de Justiça alterou a redação da súmula 323. Súmula 323, com a redação vigente hoje do Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: a inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Independentemente da prescrição da execução. O que quis dizer o STJ aqui? Pouco importa o prazo da execução do título. O máximo que pode influenciar neste tempo em que o nome do consumidor vai ficar no cadastro de inadimplentes é o prazo prescricional da ação de cobrança e não o prazo prescricional da execução do título. Tudo bem? Em que pese alguns autores de renome, como o próprio professor Risato Nunes, defender diferente, concordamos com a posição do STJ neste ponto. Realmente, a execução do título é diferente da execução, ou melhor, da prescrição da ação de cobrança. Execução do título do cheque, por exemplo, 6 meses. Não teria cabimento o consumidor inadimplente que paga em cheque ficar menos tempo no cadastro de inadimplentes do que aquele que paga em dinheiro, do que aquele que paga em cartão de crédito. Não teria sentido. Portanto, concordamos com a posição consolidada na súmula 323 do STJ, de que o tempo máximo do nome do consumidor será de 5 anos, independentemente do prazo prescricional da execução. Então, esse é um primeiro ponto que nós abordamos de relevância com vocês e temos outros temas importantes envolvendo o banco de dados e o cadastro de inadimplentes. Segundo ponto importante envolve a comunicação prévia e por escrito, que é dever do administrador do cadastro de inadimplentes antes de colocar o nome do consumidor lá. E isso está no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que diz: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Ok? Então, tem um dever de comunicação por escrito ao consumidor. Não tem como. Obrigação de comunicar por escrito ao consumidor. E aí vem algumas dúvidas a respeito do tema. Uma primeira dúvida é: quem deve fazer essa comunicação por escrito? Será que é o consumidor? Ou melhor, será que é o fornecedor, aquele dono do mercadinho perante o qual o consumidor deve? Será que é o mantenedor do cadastro de inadimplentes, de um Serasa da vida, de um SPC? Quem que tem esse dever de fazer a notificação? E agora nós vamos pegar uma outra obra jurídica, preparação estratégica para a primeira fase da OAB, coordenação de Natália Masson e Nestor Távora, em que nós temos algumas súmulas do STJ falando a respeito desse tema. Por exemplo, súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, quem tem o dever de notificar é o mantenedor do cadastro de inadimplentes. Um outro tema referente a essa questão, também em súmula aqui nessa obra, súmula 380, diz o seguinte: a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Então imaginem só, eu não concordo com aquela dívida que vem me cobrando, entro com a ação revisional daquela dívida e meu nome vai parar num cadastro de inadimplentes. Pode. Súmula 380 diz: a simples propositura da ação de revisão
do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Mesmo que eu entre com uma ação revisional de uma dívida que eu acho que é indevida, isso não impede que meu nome vá parar num cadastro de inadimplentes. E só para fechar essa questão de súmulas, súmula 404, súmula 404 do STJ, é dispensável o AR, o aviso de recebimento, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos e dados e cadastros. Então, temas relevantes, temas interessantes para a gente discutir aqui. Primeiro deles, vejo, quem tem o dever de notificar previamente por escrito é o mantenedor do cadastro de inadimplentes e não o fornecedor, não aquele perante o qual o consumidor deve. Nós vamos ver já que ele tem o dever de retirar esse nome caso o consumidor pague. Já nós vamos falar disso. Mas por hora, quem tem o dever de notificar previamente é o mantenedor do cadastro de inadimplentes. Tem que ser uma notificação com AR, com aviso de recebimento, porque a notificação por AR, ela traz efetivamente o quê? Ela traz efetivamente uma certeza de ciência. Se eu falo em notificação com aviso de recebimento, eu tenho uma certeza de ciência. Porém, o STJ entende que não precisa notificação com aviso de recebimento. Basta comprovar que foi expedida a notificação por escrito ao consumidor. Feita essa comprovação, está tudo ok em relação ao cadastro de inadimplentes. Outro ponto interessante quando nós falamos em cadastros de inadimplentes é exatamente saber desse tema. O consumidor vai e paga. Quando o consumidor paga, quem que tem que tirar o nome deste consumidor do cadastro de inadimplentes? E mais, qual o prazo para retirada do nome do consumidor deste cadastro de inadimplentes? E aí a súmula é do ano de 2015, súmula do STJ 548, que diz o seguinte: incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, aqui incumbe ao credor, aqui incumbe ao fornecedor retirar o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir da data do efetivo e integral pagamento do débito. Percebam que nós temos atribuições conferidas não só para o fornecedor, não só para aquele perante o consumidor deve. Nós temos atribuições conferidas para o mantenedor do cadastro de inadimplentes. E aí eu tenho que lembrar a doutrina do professor Leonardo Roscoe Bessa, que traz exatamente a figura do fornecedor por equiparação. Quando nós vimos no nosso primeiro programa os elementos da relação de consumo, quando nós definimos o fornecedor, nós não falamos de fornecedor por equiparação como vimos na figura do consumidor. Consumidor por equiparação nós tratamos aqui no encontro com vocês. Mas um professor Leonardo Roscoe Bessa, ele identifica no cadastro de inadimplentes um bom exemplo de fornecedor por equiparação. Por quê? Na doutrina dele, não há uma relação direta e inicial entre o consumidor e o cadastro de inadimplentes. A relação direta e inicial é entre o consumidor e o fornecedor. Quando o consumidor não paga, o fornecedor manda o nome dele para o cadastro de inadimplentes. E antes de mandar o nome, antes de inserir o nome no cadastro de inadimplentes, o mantenedor, esse banco de dados, tem que notificar previamente o consumidor. Então veja, o cadastro de inadimplentes, o banco de dados, apesar de não estar nessa relação inicial entre consumidor e fornecedor, ele faz parte dessa relação de alguma forma. Ele tem obrigações nessa relação, como a obrigação de notificar previamente o consumidor que o nome dele vai parar num cadastro de inadimplentes. Então percebam, num contexto como esse, identifica Leonardo Roscoe Bessa a figura do consumidor, ou melhor, a figura do fornecedor por equiparação. Fornecedor por equiparação. Não é esse fornecedor direto,
perante o qual o consumidor adquire um objeto de consumo, mas ele tem uma participação importante nessa relação e ele tem deveres nessa relação, como, por exemplo, o dever de notificar previamente e por escrito ao consumidor, ainda que não precise do aviso de recebimento, ainda que não precise do famoso AR. Tudo bem? Outro ponto relevante envolve a figura do devedor contumaz. Quem que é o devedor contumaz que nós temos no Código de Defesa do Consumidor? É aquele devedor que efetivamente tem várias inscrições no cadastro de inadimplentes, mas que ele não se conforma com uma última inscrição. Então ele tem, por exemplo, 10 inscrições no cadastro de inadimplentes e a última foi indevida. E a última não teve notificação prévia. Será que esse consumidor ele tem direito de pleitear danos morais? Porque vejam, um julgado que eu vou passar aqui para vocês, agravo regimental no recurso especial 1.182.290, agravo regimental no recurso especial 1.182.290, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o posicionamento de que o descumprimento da formalidade legal de notificar previamente o consumidor por escrito enseja direito à indenização por danos morais, não havendo necessidade de prova do prejuízo, o famoso dano presumido. Foi para o cadastro de inadimplentes, o nome do consumidor, sem a notificação prévia, dano moral presumido, diz o STJ. E aí, num contexto como esse, eu pergunto para você, é possível falar em indenização por dano moral num caso como esse? Indenização por dano moral numa situação em que o consumidor já teve outras inscrições indevidas, porém, a última teve ali uma falha. Ele já teve outras inscrições devidas, regulares, porém a última teve uma falha, a última foi indevida. Tem 10 inscrições regulares e a última foi indevida. Será que ele tem direito de postular danos morais? E o STJ, ele já se posicionou na súmula 385 dizendo que não. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando o dano pré-existente legitima inscrição. Não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legitima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então, o que entende o STJ nessa súmula 385? Se estamos diante da figura do devedor contumaz, que teve outras inscrições legítimas, ele não pode postular dano moral na última, que foi indevida, que não teve a notificação prévia. Sob qual fundamento o STJ chega a essa conclusão? Sob o fundamento de que não há surpresa. Num caso como esse, não dá para o consumidor alegar surpresa de ver o nome dele no cadastro de inadimplentes. Ele já teve outras inscrições indevidas. Ele já teve outras inscrições válidas, melhor dizendo, legítimas. Só a última que foi indevida. Então, se ele já sabe que o nome dele está lá, ele não pode reclamar por danos morais na última, ainda que seja uma inscrição indevida. Ele pode exigir a retirada dessa última, porque foi indevida, mas ele não pode postular danos morais, porque já existiam outras e ele não consegue alegar surpresa nessa última inscrição. Então, é um pouco polêmica a súmula, muito se discute, mas então o devedor contumaz não tem direitos, ele não é sujeito de direitos? Nós até defendemos. Se de alguma forma essa última inscrição causou um prejuízo específico, cabe dano moral, sem sombra de dúvidas. Mas na posição consolidada do STJ é que, em geral, a última inscrição, se indevida, não cabe dano moral, porque não pode alegar surpresa. Aliás, a respeito desse tema, quando falamos da súmula 385 e a nossa posição de que, olha, se existe ali um prejuízo específico, poderia se falar em danos morais, tem um julgado interessante do Superior Tribunal de Justiça que fala exatamente, e até de 2017,
que é o recurso especial 1.178.768. Recurso especial 1.178.768. E outro também de 2017, recurso especial 1.369.039. Esse último, recurso especial 1.369.039, publicado em abril de 2017, fala de um tema bastante interessante, que é dano moral presumido, pacífico no STJ, mas em relação ao valor do objeto do mútuo. Querer atrelar, não ter conseguido um empréstimo bancário, logo eu quero indenização neste valor que eu ia tentar buscar no banco e não consegui por causa de uma negativação indevida. O Superior Tribunal de Justiça entendeu o seguinte: a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada, dano moral in re ipsa. A controvérsia sobre o dano moral está limitada a definir o valor que seria o objeto do mútuo, negado por força de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Pode ser ressarcido a título de dano emergente. Negativa de concessão de crédito impede acréscimo de valor ao patrimônio do mutuante e, de forma simultânea, a aquisição de dívida pela quantia equivalente, circunstância que obsta ao ressarcimento por danos emergentes por ausência de redução patrimonial no suposto lesado. Então, o Superior Tribunal de Justiça aqui tentou demonstrar que não dá para querer atrelar o valor do dano, o valor da indenização, a um empréstimo que deixou de fazer porque tinha o nome negativado. O outro julgado fala que não cabe ao Banco Central a fiscalização de dados e de bancos nos cadastros de inadimplentes, como é o caso de um Serasa da Vida, porque não é instituição financeira. Esse foi o do primeiro julgado que eu falei agora, recurso especial 1.178.768. Então, um resumo desse tópico que trabalhamos com vocês. Quando nós falamos em falha na notificação prévia do consumidor, causa dano moral, sem dúvida, in re ipsa, presumido, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive do ano de 2017. Se for devedor contumaz, cuidado, porque se ele teve inscrições legítimas e a última foi indevida, ele não pode invocar dano moral. Ele pode até postular a retirada do seu nome nessa última inscrição indevida. É a súmula 385, mas ele não pode postular dano moral. Sob qual fundamento? Não dá para alegar ausência de surpresa. Você não consegue alegar ausência de surpresa, você não consegue alegar surpresa nessa última negativação, porque o nome dele já esteve lá em outras oportunidades, está lá por outros motivos, ele não pode postular dano moral, ok? Também não dá para vincular o valor do prejuízo ao valor que deixou de auferir, por exemplo, no empréstimo, e também não cabe ao Banco Central fiscalizar bancos de dados e cadastros de inadimplentes, ok? Eles não são instituições financeiras, esses bancos de dados não são instituições financeiras, portanto, não podemos falar numa situação em que o Banco Central é que vai fiscalizar. O dever do Banco Central, que é uma agência reguladora, é de fiscalizar instituições financeiras. E, no caso, nós não temos instituições financeiras. Maravilha? O que mais que é importante a gente trabalhar a respeito desse tema? Além do cadastro de inadimplentes, nós temos também um cadastro positivo, que não está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas numa lei específica. Eu falo da Lei 12.414 de 2011, que é a lei que fala do cadastro positivo. O que seria o tal do cadastro positivo? É exatamente um cadastro, um banco de consultas com informações de adimplemento. Aqui o objetivo não é informar quem é o mau consumidor, o consumidor inadimplente. Não, aqui o objetivo é informar quem é o bom consumidor, quem é o consumidor adimplente. Com qual objetivo? Com o objetivo de facilitar uma concessão de crédito,
com o objetivo de pagar juros menores no momento de um empréstimo. Isso tudo previsto na Lei 12.414 de 2011. Então, importante lembrar que ao lado do cadastro de inadimplentes previsto no Código de Defesa do Consumidor, tem a lei que fala do cadastro positivo, que traz informações de adimplemento dos consumidores. Um tema interessante que foi pauta até de tentativa de mudança, até o momento não mudou, é se existia ou não a obrigatoriedade expressa de notificar o consumidor para que esse nome entre no cadastro. Positivo, positivo. Será que tem que ter autorização expressa do consumidor? Porque, veja, quando nós falamos aqui no artigo 4º da Lei 2.414, a inclusão do nome do consumidor no cadastro positivo requer autorização prévia mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. Então, quando nós falamos nesse requerimento de autorização do consumidor, não pode ter um cadastro positivo sem autorização. O Palácio do Planalto tentou até mudar isso por meio de medida provisória, que ainda não foi editada. Nós até colacionamos aqui uma notícia do Palácio do Planalto de janeiro de 2016 a respeito do assunto, mas que não se transformou ainda em alteração da Lei 12.414 de 2011. Então, por enquanto, prevalece que tem que ter autorização do consumidor para integrar um sistema como esse, um cadastro positivo de créditos. E aí fica uma questão, e o score de crédito? Score de crédito, que é um método estatístico de avaliação de risco em relação ao consumidor. Muito comum nas instituições bancárias, nas instituições financeiras. Será que precisa de autorização do consumidor? Será que precisa de notificação do consumidor? O que você acha? Score de crédito, que é um método estatístico de avaliação de risco. Às vezes você vai pedir um empréstimo e não consegue, não entende por quê. E aí você percebe que está numa lista lá que o seu score de crédito é baixo. E aí, será que é possível isso? Tem que ter autorização? Não tem que ter autorização? Mais uma vez, a gente volta para o livro Direito do Consumidor Esquematizado, em que a gente reproduz a súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais arroladas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Então veja, ele consumidor não precisa autorizar para que o nome dele esteja nesse score de crédito. Não, porque não é um banco de dados, diz o STJ. É um método estatístico de avaliação de risco. Mas ele tem o direito de saber informações a respeito desse score de crédito. Então, ele vai pedir um empréstimo, o gerente fala, não posso te dar um empréstimo, você está com score de crédito baixo. Eu quero saber informações. Da onde você tirou isso? Por que meu score de crédito é baixo? É um direito do consumidor. Mas ele não tem, o gerente não tem o dever de pedir autorização dele para incluir o nome do consumidor num score de crédito como esse. Uma outra questão interessante que envolve o cheque sem fundo, que é exatamente o Banco do Brasil, que é o responsável para essa manutenção de cheques sem fundos. Será que tem que ter a notificação prévia do consumidor de que o nome dele está dentro dos emitentes de cheques sem fundos? E mais uma vez, súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula de 2016, de número 572, que diz o seguinte: o Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, não tem responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro.
tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. Então, não tem a obrigação de notificar previamente e não pode ser polo passivo de ação de indenização, porque o nome do consumidor foi parar num cadastro de cheque sem fundos. Então, o tratamento é diferente, conforme vocês puderam ver, o tratamento é diferente dado ao cadastro de inadimplentes, cuja notificação é obrigatória, em relação ao score de crédito, que é um método de avaliação de risco muito utilizado pelas entidades, pelas instituições financeiras, e também em relação ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Também em relação ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos, o Banco do Brasil, que é o responsável pelo gerenciamento desse cadastro, não tem que notificar previamente o consumidor e, diz o STJ, não pode figurar no polo passivo de uma ação como essa. Tudo bem? Ação de indenização, num caso como esse, não pode colocar o Banco do Brasil no polo passivo. Se ele não tem o dever, ele também, consequentemente, não pode figurar no polo passivo de uma ação como essa. Maravilha? Um outro ponto importante para trabalharmos a respeito de bancos de dados e cadastros de inadimplentes envolve o prazo prescricional. Qual o prazo prescricional para entrar com a ação de indenização em razão de prejuízos causados justamente pela inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes? Como é que funciona isso? Será que eu vou utilizar a prescrição lá do Código de Defesa do Consumidor? O que você acha, meu amigo, minha amiga? Mais uma vez, um raciocínio que nós já colocamos em outras oportunidades. Qual foi? É acidente de consumo? Se fosse acidente de consumo, prescrição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição de 5 anos que está prevista no CDC. Mas aqui não estamos falando novamente de acidente de consumo. Aqui nós estamos falando de uma inscrição indevida, de uma prática abusiva do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. E mais uma vez, nós trazemos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traz aí a tônica desses nossos encontros aqui no Saber Direito, e o STJ diz no recurso especial 740.061, recurso especial 740.061, o seguinte, parte que nos interessa. Portanto, não se aplica no caso o artigo 27 do CDC, que se refere aos artigos 12 a 17 do mesmo diploma legal. Inexistindo norma específica quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor, e aí ele fala ainda do artigo 177 do Código Civil, atual 205 e 206 do Código Civil de 2002. Então, num caso específico como esse, inscrição indevida, cadastro de inadimplentes, vem o Superior Tribunal de Justiça e corrobora com aquilo que já falamos em blocos anteriores. Corrobora com a história de que prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor é o prazo prescricional do artigo 27 para acidentes de consumo. Tudo aquilo que não envolver acidente de consumo, como neste caso, cobrança indevida, prazo prescricional do Código Civil. Aqui no julgado, uma relação envolvendo o Código Civil de 1916 e no âmbito do Código Civil de 2002, nós já sabemos o prazo regra é o prazo de 10 anos do artigo 205. Tudo bem? Portanto, trabalhamos neste encontro com temas relevantes envolvendo a cobrança de dívidas e o cadastro de inadimplentes. Em relação à cobrança de dívidas, é importante interpretar o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor junto com o artigo 71, porque aí, nas lições de Herman de Vasconcelos e Benjamin, nós vamos analisar condutas que não podem ser utilizadas jamais
no momento da cobrança de dívidas e outras que poderão ser utilizadas se existir justificativa. Então, não é possível utilizar a ameaça, não é possível utilizar a coação, não é possível utilizar o constrangimento físico ou moral, não é possível utilizar informações inverídicas a respeito do consumidor. Isso não pode nunca. Mas, se tiver justificativa, é possível que no momento da cobrança haja algum tipo de constrangimento ao consumidor. É possível interferir no trabalho, descanso ou lazer se o consumidor só deu o contato do trabalho, do descanso ou do lazer. Portanto, em existindo justificativa e dentro de uma abordagem razoável, essa cobrança pode ser realizada em relação ao consumidor sem trazer qualquer prejuízo a ele, sem gerar qualquer tipo de responsabilidade ao fornecedor. O exemplo foi jurisprudência do STJ, de que se soa o alarme e não há uma abordagem agressiva, não há a falar em reparação de danos por danos morais, não há a falar em responsabilidade do fornecedor por danos morais. O 42, parágrafo único, quando ele fala nas relações de consumo, de repetição do indébito pelo dobro, ele exige o pagamento do valor indevido, diante da cobrança excessiva, da cobrança indevida, e também ele fala da necessidade do dolo, porque a interpretação que prevalece é essa. Não está expresso no 42, parágrafo único, mas vem prevalecendo na jurisprudência superior a necessidade do dolo para legitimar a repetição do indébito pelo dobro. Em relação ao banco de dados e cadastros de inadimplentes, vale lembrar efetivamente que tem que ter a notificação por escrito. Quem é o responsável por essa notificação? O mantenedor do cadastro de inadimplentes. Não precisa de AR, não precisa de aviso de recebimento. Quem tem que tirar o nome é o credor, no prazo de 5 dias úteis. E lembrar dessas exceções. Cadastro positivo é diferente do cadastro de inadimplentes. Cadastro positivo tem que ter autorização do consumidor. Não precisa de autorização o score de crédito, que é aquele método de avaliação de risco. E também não precisa de autorização nem de notificação prévia o Banco do Brasil quando administra o cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Tanto que não precisa que o STJ diz que ele não pode figurar numa ação, no polo passivo de uma ação de indenização, como num caso específico de cheque sem fundos. Bom, meus caros, da nossa parte foi um prazer. Encerramos mais um encontro no Saber Direito e até a próxima. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.